Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1, 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. João pregava o evangelho da graça. Após a sua morte, Jesus veio pregar o reino. Por quê? Porque João, ele pregava um evangelho incompleto. Arrepende-te. Ele falava, arrependei-vos. Só que Jesus, ele pregava o arrependimento e ele pregava o reino. Esse é o completo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele falava, arrependei-vos, raça de víbora, desçam as águas. Ou seja, salvação, graça. Não é mais lei, graça. Porque vai vir, eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, mais poderoso que eu, que vos batizará com águas vivas, que é Cristo. Assim que ele foi decapitado, Cristo veio, aí ele surgiu em cena. Arrependei-vos, João Batista. Cristo agora, é chegado o reino. Arrependei-vos, está falando da transformação da alma, metanoia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu me arrependo, eu faço a obra, ok? Então, Marcos 1,14, Apocalipse 1,9. Apocalipse 1,9. Eu, João, não é o João Batista, eu, João, é o apóstolo, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, porque na aflição eu mereço o reino, porque eu tomo a cruz de Cristo, passo pelo sepultamento junto com Cristo, eu padeço com Ele e vou garantir o reino. E paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele passou por um sofrimento, por uma aflição, por causa da palavra de Deus e o testemunho que ele carregava, que era de Cristo. Então, este sofrimento garantiu para ele o reino, garantiu o reino, a recompensa por estas obras. Então, isto é a recompensa de obras. Agora, a salvação não é algo difícil, tá? Acho que deu para você entender. A salvação, o que basta? Eu creio e confessar pela minha boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Filho de Deus, e ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nos deu a salvação. Texto áureo, base, Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo de imediato. Quando eu confesso e creio, eu sou salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não está falando de reino aqui. Está falando de salvação. Romanos 10, 17, de sorte que a fé, que a graça é pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Quando eu ouço Cristo falar, eu creio nele e sou salvo. Simples assim. Ah, Davi, então a salvação é fácil. Não é salva, ela é de graça mesmo. Se fosse salvo, você merece algum esforcinho. Então não é fácil, é de graça, tá? Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Esta fé não vem de vós, é dom de Deus. Não,
E isto está falando a salvação, perdão, pela graça sois salvo por meio da fé. E isto, esta graça, esta salvação, não vem de mim, de você, é dom de Deus. Não vem de nós, não vem de vós a salvação, não vem de nós a graça. A graça não provém de nós, a salvação não provém de nós, é dom de Deus. Mateus 12, 24. Mateus 12, 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, dizendo: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam acusando que Jesus expulsava os demônios pelo próprio demônio. Estavam chamando ele de demônio, expulsando demônio por demônio. Não tem nada a ver. Ele expulsava os demônios através de Deus, fazendo a obra de Deus. Ele estava expulsando para a salvação em Cristo, porque ele veio para os perdidos. Isto é graça. Isto é graça. Eu falei Romanos 12, 24. Romanos 12, 34. Olha aqui. Raça de víboras, como podeis vós, falando para os fariseus, como podeis vós dizer boas coisas, senão maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, aquilo que o meu coração está cheio, eu vou transmitir, porque o meu corpo vai receber. Então, eles estavam com o próprio demônio, eles que estavam com o próprio Beelzebu, e eles falavam do que eles estavam dentro. Então, Cristo falava e fazia do que ele tinha, era graça e era salvação. Então, nós vemos que a salvação é pela fé, e não é difícil. Então, a recompensa já é diferente. Recompensa não é tão simples, tem que conquistar, ou seja, direito de reinar com Cristo. Romanos 8, abre aí, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Aqui. Romanos 8, do 31 ao 37. Está preparado? Direito de reinar. Tem que conquistar. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas, que é o reino? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, então não é eu que faço, é Ele. É Ele que vai me justificar. Quem é que condena? Quem que condena? Aí, tem muita gente condenando o próprio irmão. Quem que condena? Pois é Cristo quem morreu. Então não foi o irmão que fica falando de condenação. Não foi ele que morreu por mim. Foi Cristo. Então ele não pode me condenar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Cristo veio para dar vida. E tem gente pregando mensagem de morte. Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou mais que vencedor. Eu já estou reinando com Cristo porque Ele me amou primeiro e morreu por mim. Você está entendendo? Eu sou mais do que vencedor. Eu tenho o direito de reinar. A recompensa é somente para os vencedores. Podemos então, aqui, concluir que todos os crentes
serão recompensados. São vencedores, tá? São vencedores. Mas temos que, de fato, diferenciar a questão da posição legal e da posição experimental. Tem aquele que tem a posição legal como vencedor e tem aqueles que está experimentando. Tem gente que fica só nisso. Eu tenho que ser um vencedor. Eu tenho que ser um vencedor. Eu tenho que me posicionar como vencedor. Legal. Mas tem aqueles que estão já experimentando, né, a posição de vencedor. Os crentes, nós temos que entender assim, que os crentes legalmente vencedores e os crentes que vivem a experiência de ser um vencedor, na prática, é bem diferente da questão da posição, tá? É bem diferente da questão da posição. Então nós vamos ver o quê? Que a palavra legalmente vencedor, né, está relacionada a Cristo, que nos deu a vitória. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que nos deu a vitória. Porém, é possível que não vivamos isso em nossas experiências cristãs como um vencedor legal. Por quê? Porque a posição legal é aquilo que é nos dado por direito. Em Jesus, somos vencedores. Já morreu, pagou o preço, ressuscitou e venceu a morte. Cristo venceu e por nós estarmos nele, em Cristo, somos vencedores. Então, essa é a posição dele e dele é a nossa posição, ou seja, a posição legal. É a posição de Cristo que nos dá o direito do quê? De ser um vencedor, diferente da posição experimental, tá? É tomar por experiência aquilo que já é verdade legalmente. É você viver, praticar isso no seu dia a dia como um vencedor. E é possível, escute, é possível você ser um herdeiro legal de Deus, de uma grande fortuna, mas viver uma vida de miséria na prática. Nossa! Você conseguiu entender? É possível que alguns vivam, né? É possível que alguns vivam essa posição de herdeiro legal de Deus, né? De ter uma grande fortuna, mas vive uma vida de miséria na prática. Eles têm essa posição, mas na prática é uma vida de miséria, né? São filhos do rei, né? Mas vivem como escravo. Você é filho, mas vive como escravo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito prático. No caso de uma posição legal e de uma posição daqueles que experimentam. É uma pessoa, né, trabalhar em um casarão. Pensa numa pessoa que trabalha em um casarão, em uma mansão. Ou seja, esse casarão é o reino, tá? E tem um testamento. Esse testamento é o quê? Herdar o reino. O testamento fala de herdar o reino. Então, pronto. Para ela é isso aí. Eu tenho que herdar o reino, ter o testamento. Para essa pessoa, como lembrança, por ter trabalhado por anos, né? Mas sem saber o valor desse testamento que dá o direito de reinar, essa pessoa guardou por trabalhar anos nesse casarão, guardou como um diploma e viveu uma vida de miséria até a sua morte. Mas tinha na sua casa humilde um testamento com o seu nome, onde lá dava o direito de toda a herança desse casarão, de todo o direito deste reino.
ela tinha a posição, mas não experimentava. E é doloroso pensar que podemos ser donos de uma grande fortuna e vivermos em uma completa miséria. Abre em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. 15, 19. Fala assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu tenho uma posição de filho, eu tenho que experimentar na prática. Tem gente que tem a posição de filho, mas tem uma vida de miséria. Você tem que trabalhar no reino, mas em vez de trabalhar, você só não tá pensando no diploma. Você não pensa que tem um diploma que te dá o direito legal já de experimentar este reino. Vive uma vida de miséria. Então, essa história de muitos crentes, essa é a história que eu falei aqui, é de muitos crentes que são verdadeiramente, legalmente ricos, mas na experiência são realmente pobres. São realmente pobres. Então, nessa parte de Deus é dar e nós nos apropriarmos, tá bom? A parte de Deus é dar e nós temos que nos apropriarmos, porque se não nos apropriarmos, não há o desfruto dessa herança, porque os vencedores são aqueles que já entraram na experiência e já tomaram a posse daquilo que todo crente tem o direito. Por isso, uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser vencedor. E apesar de todo crente ser um vencedor legalmente, sabe que isso não é uma experiência de todos, infelizmente. Há muitos crentes que vivem derrotados. E a nossa salvação é uma questão de legalidade e não de experiência. É de legalidade e não de experiência. Ela não depende de uma vitória pessoal, mas da vitória de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. É da vitória de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela fé. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Fala assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Contudo, então, a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. A recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Abra aí, logo depois de Efésios, Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. As obras, ela vai nos dar o que? A recompensa que praticamos diante de Deus. Vou dar exemplos bíblicos. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes,
Fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Isaías 40:10. Isaías 40:10. É ele que vai nos recompensar. A obra provém dele também a recompensa. Isaías 40:10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão, a recompensa, está com ele, está com Deus. E o seu salário diante da sua face, recompensador. Você está vendo que as obras, ela gera uma recompensa, e quem vai dar é Deus, porque provém dele o galardão e o salário provém dele. Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Fala assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu Deus! Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, aquele que é recompensador. Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. Jeremias, eu falei que essa aula é muito importante. Essa aula aqui vai te fazer abrir a mente. 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e o seu fruto das suas ações. É o que nós lemos, segundo as suas obras. Salmos 127:3. Salmos 127:3. Salmos 127:3. Salmo 127:3. 127:3. Aqui. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O fruto do ventre está falando dos vencedores, que são os filhos maduros, o galardão. Abra comigo aqui lá em Gálatas 4:1. Deixa eu ler lá algo com vocês de muita importância. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo. Em algumas traduções. Ainda que seja senhor de tudo, é o que nós lemos. Legalmente, espiritualmente, mas aqui experimentalmente. Mas aqui está falando daquele que é um herdeiro, mas ainda é menino, não tem a maturidade ainda. Ele é a mesma coisa que um escravo. Então, aqui em Gálatas 4:1, diz que tanto o menino como o escravo não faz diferença entre eles com relação à herança. Por quê? Porque os dois não têm a noção, não têm a maturidade, o valor daquilo que já é dado por direito. Embora sejam filhos, muitos crentes não diferem-se de um escravo. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. São vencedores legalmente, mas não entram na experiência da herança. Os vencedores, quem eles são? Os vencedores são aqueles que já entraram na experiência da herança,
Ser um vencedor é questão de maturidade. Ser um vencedor é questão de maturidade. 1 Coríntios 13. Ser um vencedor é uma questão de maturidade. Parar com meninice. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque eu tenho amadurecimento. Apocalipse 14, 15. Apocalipse 14, 15. Apocalipse 14, 15 diz assim: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Ou seja, a igreja que ficou para a tribulação, o restante da colheita que já está maduro, amadureceu, vai vir ser ceifada para ser julgada e ser disciplinada porque rejeitou em fazer a obra. Chegou o tempo de ceifar, de pegar o restante da colheita. Tiago 2:22. Tiago, abre comigo. Tiago 2:22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, ou seja, a fé sem obra é vazia. Então, a fé, ela vai ligar com as obras, e que pelas obras a fé é aperfeiçoada, amadurecida, entendeu? Amadurecida. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. Timóteo 4:7. Fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Você está entendendo a questão da maturidade? Você faz a obra, passa pelo sofrimento e guarda a fé. Os crentes vencedores são maduros na fé. E os derrotados são crianças, meninos na fé, meninos espirituais. Os vencedores são espirituais, quanto os derrotados são carnais. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Eu vou ler um negócio aqui. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu quero falar coisas mais maduras para os vencedores, mas eu vejo que vocês ainda não são maduros, são crentes carnais. Com leite vos escrevo, né? Com leite vos criei, dando papinha, eu querendo empurrar coisa mais madura, mas vocês não estavam amadurecendo, então eu fiquei dando papinha e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Ou seja, esse versículo 3 aqui é o que interrompe muitos crentes de serem maduros, de serem espirituais. Picuinha, evita e vai ficar para a tribulação e para o milênio. Guarda isso, hein? Porque dizem eu sou de Paulo, aí o outro briga, não, eu sou de Apolo. Porventura, não são carnais? Vocês ficam brigando aí, lá dentro lá da igreja. Não, porque eu gosto daquele pastor. Não, eu sou daquele pastor. Esse pastor eu não gosto. Tá perdendo a oportunidade de crescer no reino para ser amadurecido e ser um vencedor e ser levado no rapto. Para de picuinha. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros? Todos são de Deus.
pelos quais crentes, eles são crentes, para de picuinha. O importante é focar no reino, parar com picuinha, é focar no reino. Então, os dois aqui, ó, os dois são crentes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O fulano começa, o outro dá o crescimento, e isso é para o reino, porque é Deus que vai dar o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Apolo e Paulo são o mesmo, são um só em Cristo, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que Paulo começou, Apolo terminou. O esforço que Paulo fez, ele guardou a fé, acabou a carreira, vai receber o galardão. O que Apolo prosseguiu após Paulo, ele vai terminar e vai receber o galardão. E os dois foram vencedores. E os picuinha que ficou criticando, vai ficar para disciplina. É por causa disso que não amadurece, crentes carnais. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, está falando dos crentes carnais, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então é uma lavoura, e no final Cristo vai vir buscar essa lavoura. Mas vocês são edifício de Deus. Vocês têm que construir uma obra de Deus, né? Essa obra de Deus no alicerce que é Cristo. Tem que construir. Então guarda o que eu vou falar. A salvação é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós. A salvação é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo sua vida e transmitindo seu caráter. Gênesis 1:26, para nós finalizarmos. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, que é expressar a Deus, conforme a nossa semelhança, representar a Deus, e domine, imagem, expressar a Deus, semelhança, representar a Deus. Então, todos nós temos a vitória legalmente sobre o diabo, a carne e o mundo, mas, infelizmente, nem todos possuem isso de forma experimental. Acho que por hoje tá bom. O que você recebeu aqui, você não ia receber em lugar nenhum, faculdade nenhuma, faculdade renomada nenhuma. Foi uma aula que eu tenho certeza que abriu a sua mente. Você pode rever de novo essa aula, tá bom? Eu tenho certeza que você cresceu. Foi muita informação, muitos versículos, e agora nós vamos começar a aprofundar. E quando chega na parte da predestinação, você se prepara que você vai estar no nível hard, tá bom? Consegui entregar o que eu precisava, e eu tenho certeza que você está crescendo, e eu tenho certeza também que após este curso, você vai estar um crente maduro, não só legalmente, já vai estar começando a experimentar os 3 aspectos do reino, esperando o último, Cristo vir e te glorificar e te levar no rapto, na vinda oculta de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, tá bom? Um abraço.